Olá, estamos de volta. É um grande prazer para mim poder estar aqui para falar com você sobre o grande amor de Deus, sobre a palavra de Deus. Essa palavra poderosa que transforma, que liberta, que cura a mim e cura a você. Olha, eu vou dizer, é um grande desafio estar aqui em cada vídeo. É um grande desafio escolher os temas. É um grande desafio separar esse momento para estar aqui e podermos juntos, todos nós, você e eu, estudarmos a palavra de Deus. Mas Deus permitiu e providenciou para que isso pudesse ser possível agora, e eu quero que nesse momento nós possamos orar juntos para a gente poder abrir a palavra de Deus e entender a mensagem, e não só entender, mas colocar em prática na nossa vida diária. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, louvamos o Teu nome por estarmos aqui, nesse momento, nesse canal do YouTube, aqui onde nós juntos podemos falar com pessoas queridas, importantes, especiais para Ti, que têm lutas, têm dificuldades, têm problemas e que querem, Senhor, ser curadas, libertas e que querem a alegria e o poder de ouvir a Tua palavra. Por favor, perdoa os nossos erros e pecados. Limpa, Senhor, a maldade que existe no nosso coração. Derrama sobre nós uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que essa mensagem possa fazer diferença na minha vida e na vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo nesse momento. Eu não sei qual o alcance desse vídeo, não sei quando esta pessoa vai estar recebendo essa mensagem, mas que todas as pessoas que o Senhor tem, ó Deus, um apreço muito especial, que é todos os Teus filhos em todos os cantos da terra, possam no momento oportuno e necessário receber essa mensagem e que ela seja realmente transformadora para que essa pessoa possa ter um encontro muito especial contigo. Cura-nos, ó Deus, das enfermidades físicas, mentais, emocionais, financeiras, sociais, econômicas, que em cada área da nossa vida nós possamos sentir a Tua presença e o Teu poder libertador em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? A mensagem de hoje é de mais uma pessoa que não tem nome, mais uma mulher que não tem nome. Só que nesse caso aqui, ela é também uma pessoa que Jesus criou para contar uma história e para nos ensinar uma lição. Então, na verdade, os personagens dessa história, eles foram criados por Jesus, porque Jesus quis então contar para nós uma história e nos dar exemplo. Jesus sempre fazia isso, ele criava histórias, parábolas, né? Que era a forma de Jesus ilustrar aquilo que ele queria ensinar. E esse método de Jesus é infalível, é super usado até os dias de hoje, e é a maneira como Jesus encontrou de uma maneira mais simples, mais fácil, mostrar pra gente a realidade daquilo que a gente precisa aprender, só que de uma maneira bem simples, bem explicativa, bem didática. E nesse capítulo de hoje do livro de Lucas, nós vamos estudar então esta parábola que tem por nome a parábola do juiz iníquo. E nesta parábola temos então uma mulher, e nessa história é impressionante a forma como Jesus usa para trazer para a gente ensinamentos tão necessários. E neste caso aqui, o ensino de que devemos orar, como devemos orar e quanto devemos orar. Nessa parábola, a parábola do juiz iníquo, Jesus ensina todas essas coisas e nós vamos aprender, porque nessa história existe uma mulher que não tem nome, né? Mas ela era o objeto do amor, do carinho e do cuidado de Deus, assim como eu, assim como você. Eu não sei por quais problemas você está passando hoje, não sei. Você que já assistiu outros vídeos meus, você que talvez nunca tenha assistido, é a primeira vez que você me vê, não sabe nem o meu nome, né? Meu nome é Sueli Custódio e eu sou pregadora e palestrante da Palavra de Deus. É o meu prazer poder pregar e falar para as pessoas do grande amor que Deus tem por elas, do amor que Deus tem por nós. E eu ocupo esse espaço aqui no YouTube, espaço do canal Viver e Vencer, para mostrar a você que a palavra de Deus é verdadeira, é viva e é atual.
E que as histórias que nós encontramos aqui estão hoje transformando vidas e pode transformar a sua. Nós não falamos aqui sobre religião, porque religião tem muitas por aí. Nós falamos aqui sobre o grande amor de Deus e aquilo que Deus quer que seja real e palpável na sua e na minha vida. Então, ao falar sobre isso, eu quero falar sempre para vocês um pouco de mim, da minha fé, da minha esperança, da certeza que eu tenho do amor de Deus e da certeza que eu tenho que o amor de Deus transforma você, assim como transforma toda pessoa que se achega a Ele. E nessa parábola, que é muito importante e muito especial, nós vamos aprender muito desse amor de Deus, tá certo? Então está aqui no capítulo 18 de Lucas e eu quero que você assista até o fim. Se você gostar, não se acanhe de deixar o seu like e deixe também o seu comentário, porque quando você comenta, as pessoas aprendem mais ao ver o seu comentário. O seu comentário é sempre um testemunho. Então eu quero que você deixe o seu testemunho no comentário. Diga o quanto Deus é importante para você. Diga do amor que você sabe que existe na pessoa de Deus. Ou seja, não é que existe na pessoa de Deus. Não existe amor em Deus. Deus é amor. Então, o que você entende desse grande amor de Deus? Deixa o seu comentário aqui. Me conte um pouco da sua história. E eu prometo que vou ler e vou orar por você também, tá certo? Então vamos lá. Quem são essas pessoas dessa parábola? Está no capítulo 18 de Lucas e veja o que está escrito. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa te iluminar e que essa palavra possa entrar na sua mente, na sua vida. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Viu? Preste atenção então no que Jesus quer ensinar para você e para mim nesta parábola. Havia então um juiz naquela cidade e o juiz era um homem perverso, um homem ruim, um homem iníquo, um juiz que julgava, mas não julgava com justiça e não se preocupava em atender a causa das pessoas pobres, das viúvas, das pessoas que necessitavam de defesa. E aquele homem recebe então no seu escritório, na comarca onde ele dirigia, ele recebe uma pessoa que morava na mesma cidade que ele, uma viúva. Viúva, isso significa que ela perdeu o seu esposo. E ela então precisa de defesa numa causa que ela tinha. A Bíblia não fala qual era a causa. Nós não sabemos aqui se ela tinha um problema que ela tinha que receber algum dinheiro que fosse dela por direito. Não sabemos se era uma luta por terras, por documentação de terras. Não sabemos se era uma luta para que os filhos pudessem ser livres de alguma penalidade. A causa específica nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que a mulher ia até o juiz e dizia para ele: julga a minha causa, porque eu tenho um adversário contra mim, eu tenho uma pessoa contra mim. E essa pessoa está querendo ficar com o que me pertence. E a Bíblia diz que ela ia até esse juiz insistentemente.
Até o ponto do juiz parar e pensar o seguinte: mas essa mulher me importuna demais. Todos os dias, quando eu chego aqui no trabalho, essa mulher é uma das primeiras a chegar até mim e me pedir que eu julgue a causa dela. E o juiz começou a se aborrecer com aquilo, porque ele via os documentos, ele olhava as pastas, sabia que a documentação dela estava lá, sabia que era um caso que necessitava ser tratado, né? Ela precisava de uma resposta, ela merecia uma resposta, mas esse juiz não tinha o menor interesse em resolver a questão desta mulher. Ele já tinha isso no seu coração: não estou me importando e não vou dar atenção para essa viúva que todos os dias me para no corredor e me pede que eu julgue a causa dela. Não vou, e acabou. Isso era uma coisa decidida para ele. Mas aí ele ficou então naquela situação já por algum tempo, e ele então pensa consigo mesmo: eu sou um juiz que realmente não me preocupo com a causa de ninguém, eu não tenho medo de homem nenhum. Ninguém que vem até mim me assusta. Mas essa viúva está me importunando. Eu já não estou aguentando mais essa mulher aqui. Então, eu preciso tomar uma providência. Ou seja, o juiz começou a pensar: eu preciso fazer alguma coisa. Se existia uma causa em que ela tinha um adversário contra ela, é sinal de que então existia alguém que estava mantendo aquela mulher, querendo manter os bens dela ou a causa dela em sujeição. Ou seja, existia uma pessoa que era o adversário, que lutava contra ela, que queria ficar ou possuir os bens dela. Existia então esse adversário, existia a mulher e existia o juiz. E esse juiz então para e pensa e diz consigo o seguinte: todavia, lá no versículo 5, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Ou seja, o juiz, depois de analisar, de ver aquela mulher insistentemente, dia após dia, nos corredores do seu escritório, buscando solução para o seu problema, ele decide, por fim ele decide: vou resolver a causa dela para que ela não me importune. O motivo pelo qual ele ia julgar a causa dela e resolver a questão não era para o bem dela, e é muito importante você prestar atenção nisso. O juiz ia atendê-la para que ela não o importunasse. Ele não queria que ela se tornasse um problema para ele. Ele não estava fazendo bem para ela, ele estava fazendo bem para ele. Ele diz para que ela não venha e me importune. Ou seja, a fama dele não seria boa, o que a viúva falasse dele a partir dali não seria bom, e preocupado com ele então vai atender a causa da viúva. Percebem? É muito importante entender a intenção com que o juiz julgou a causa daquela viúva. E a viúva estava passando por quais problemas? O que você acha que estava acontecendo na casa da viúva, na vida da viúva? Vamos que aquela causa dela fosse uma questão financeira. Ela perdeu o marido, ela não podia trabalhar, ela não tinha agora quem provesse os alimentos para ela, os bens da casa dela, ela perdeu o provedor da casa dela. E agora ela precisava ela mesma passar a tomar atitudes que não a deixassem na miséria, na necessidade, na fome, nem ela nem os filhos, caso ela tivesse. A Bíblia não cita os filhos. Mas ela tinha uma causa, e essa causa precisava ser resolvida. E dá para entender pela Bíblia que a causa era de real valor. Era muito importante. Como que eu entendo que a causa dela era muito importante? Porque ela ia todos os dias em busca de uma solução através do juiz. E porque com certeza o adversário dela a importunava também. Ou seja, ela era uma pessoa que estava sofrendo uma opressão. E ela então corria para buscar socorro de alguém que podia ajudá-la, e esse alguém era o juiz. Então disse o Senhor, então disse Jesus: considerai no que diz esse juiz.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus vem e diz: você viu o que o juiz falou? Você prestou atenção no que o juiz falou? O juiz disse que defenderia a causa da viúva porque ele não queria ser atormentado mais por aquela mulher. E aí Jesus vem e diz o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Existe aqui um paralelo entre aquele servo escolhido que clama a Deus dia e noite e a viúva que clamava diante do juiz todos os dias. A viúva ia insistentemente até o juiz. E aqui Jesus está fazendo uma suposição. Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite. Ah, minhas queridas, meus queridos. Jesus aqui está dizendo o seguinte: Deus fará com certeza justiça aos seus filhos escolhidos, amados, que oram diante dele dia e noite. Jesus está aqui te dizendo: você quer resolver o seu problema? Clame a Deus dia e noite. Quanto você tem orado? Porque, infelizmente, muitas pessoas, e talvez isso esteja acontecendo com você, como também já aconteceu comigo, de nós orarmos e dizermos assim: bom, eu já orei quanto a isso, então tá na mão de Deus, tá tudo certo. Está errado? Não, não está errado. Tá certo, você orou e colocou na mão de Deus. Mas a Bíblia também diz: orai sem cessar. E o que acontece muitas vezes com você e comigo é que nós não oramos sem cessar. Nós rapidamente paramos de orar, porque nós achamos que já oramos bastante, que já falamos com Deus daquilo, então eu não preciso mais orar. Mas Jesus está dizendo na parábola que ele vai fazer justiça àqueles que clamam dia e noite, ou seja, sem cessar. É isso que Jesus está dizendo para você e para mim. É preciso orar sem cessar. E o exemplo é daquela viúva que tinha uma causa e que tinha um acusador. Eu tenho uma causa e tenho um acusador. Existem pessoas acusando todos nós o tempo todo, existem causas a serem resolvidas. Qual é a sua causa? O que você tem colocado nas mãos de Deus? Eu não sei. O casamento que não vai bem? Os filhos que não aceitam a Jesus, não se convertem e estão lá fora fazendo coisas erradas, desviados dos caminhos de Deus? Ou aquele que não se converteu e ainda não aceitou a palavra de Deus? Quem sabe o marido que é uma excelente pessoa, mas não quer ouvir a palavra de Deus? Quem sabe você está orando pela cura de uma enfermidade? Quem sabe você está orando porque você quer casar, ter filhos, ser feliz e você ainda não conseguiu isso na sua vida? Talvez seja porque você precisa pagar dívidas. Você está endividado, não sabe mais o que fazer, todos os cartões já estão tomados de dívida, de juros, e é impagável, a dívida se tornou impagável. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez o seu problema seja porque você não consegue resolver traumas e dores da sua infância. E que isso está sendo um empecilho hoje em dia para que você tenha uma vida normal. Eu não sei qual é o seu problema e qual é a causa que você precisa que seja defendido. Mas uma coisa eu sei, o direcionamento, a orientação que Jesus está dando para mim e para você hoje é: faça igual a viúva. A viúva comparecia diante do juiz todos os dias. E Jesus está dizendo isso para você e para mim. Nós precisamos comparecer diante de Jesus todos os dias. Exatamente. Levando a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa causa. Temos uma causa que precisa ser avaliada por Deus e Ele concederá os desejos do seu coração. É assim que está escrito em Salmos. Qual é o seu desejo?
Desejo é uma coisa, pedido é outra. Necessidade é outra. Você tem apresentado diante de Deus tudo isso? As suas necessidades, os seus pedidos, os seus desejos? É isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente se apresente diante dele confiantes. E vejam que coisa. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode e nós acreditamos nesse Deus. Sim, porque você acredita que existe Deus e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que você sabe disso. Mas a viúva sabia que aquele juiz não defendia a causa de ninguém. Você já parou para pensar nisso? Que coisa absurda! Aquela mulher ir todos os dias diante daquele juiz consciente de que ele era ruim. Consciente de que ele não defendia a causa de ninguém. Ou seja, aquela mulher ia diante daquele homem todos os dias com a mínima possibilidade, ou com quase nenhuma possibilidade de ter a sua causa defendida. Nossa! Eu vou dizer uma coisa para você. Se alguém chegasse para mim e dissesse assim, olha, você vai todo dia bater naquela porta, mas aquela pessoa ali não vai te dar. Porque ele é ruim. Você bate na porta dele, viu? Vai lá bater. Mas sabe quanto por cento você tem de chance de conseguir convencer aquele coração? 1%. Ou uma chance em 1000. Eu pergunto para você, você iria? Porque eu vou ser sincera para você. Particularmente eu diria, vem cá, tem outro jeito de conseguir isso aí? Porque se eu tenho que ir todo dia diante de uma pessoa que só tem 1% de possibilidade de me ouvir, eu vou procurar um outro meio, porque aquele ali não vai funcionar. Eu digo pra você que possivelmente eu não iria. E talvez você também pense igual a mim. Talvez você também esteja dizendo isso, Eli. Eu também não ia não. Também não ia não, porque se já era um caso perdido, eu não iria. Mas Jesus está contando pra você e pra mim essa história de uma mulher que foi diante de um juiz. Muitas vezes buscando trabalhar nas emoções daquele homem, no coração daquele homem e convencer aquele homem de que ele deveria julgar a causa dela. Ou seja, a missão dela era quase impossível. E Jesus conta essa história para você e para mim. Olhem como Jesus é maravilhoso, como ele é bom. Sabe por que ele fez isso? Porque ele quer mostrar para você que do jeito que aquele juiz, sendo mau, parou, e mesmo que tenha sido por benefício próprio, ele advogou a causa daquela viúva, muito mais Deus que te ama vai advogar a tua causa. É isso que Jesus está falando para mim. E ele está falando da maneira mais linda possível para você entender, para que eu também possa entender. Então ele está dizendo, olha só, e eu repito, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Eis aqui o outro ponto que precisa da nossa atenção. Parece que está demorando. Nossa, como parece que está demorando. Não é fácil. Eu não vou aqui dizer que é fácil porque não é. Eu estou orando por uma causa já há bastante tempo. Implorando de Deus por essa causa. E eu sei que Deus vai me conceder. E o dia que ele conceder, eu venho contar e testemunhar desse grande poder de Deus na minha vida. Então Deus está dizendo para você o seguinte, ele vai defender a sua causa, muito embora pareça demorado. Muito embora pareça demorado, porque nós avaliamos o tempo de Deus dentro do nosso tempo, um tempo finito. Quanto tempo dura uma pessoa nesse mundo? Quanto tempo dura? 50 anos? 60? 70? 80? 90? Quiçá 100 anos. E com 100 anos não são todos que chegam com vigor e lucidez. Eu estou aqui falando com você hoje e ontem eu recebi a notícia da morte de uma pessoa conhecida minha. Não era amiga próxima, mas era uma pessoa que eu conhecia e que tinha tanta alegria de viver. Mas infelizmente ela foi acometida por uma doença
E não muito tempo depois de descobrir a doença, ela faleceu. Jovem, bonita, cheia de sonhos, cheia de esperanças, cheia de desejos. E ela faleceu. Ela descansou. Agora, só quando Jesus voltar e ela ressuscitar na manhã da ressurreição. E aí sim ela vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. Mas para ela acabou agora. E sobrou o vazio, a dor, as saudades. É só o que podemos ter, é a saudade. Quanto tempo está demorando para você receber a bênção que você quer? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo você está pedindo. Eu não sei há quanto tempo você está clamando. Talvez você esteja chorando e encharcando o seu travesseiro de lágrimas todas as noites. Talvez você olhe ao seu redor e você diz, não tem mais jeito para mim. Já não tem mais jeito, já demorou demais, já passou do tempo. Porque nós determinamos o tempo. Somos nós que não somos senhores nem do tempo nem da nossa vida. Somos nós que determinamos o tempo. Somos nós que dizemos, Senhor, eu preciso disso até tal ano, até tal dia, até tal mês, até tal hora. Somos nós, seres humanos, finitos, falhos e pecadores, que queremos dizer para Deus em que tempo Ele tem que nos dar as coisas. E como nós determinamos o tempo, então chegamos nesse ponto aqui que Jesus disse. Embora pareça demorado em defendê-los, parece demorado mesmo, porque de acordo com o nosso tempo, é demorado. E nós queremos estipular o tempo, e não cabe a nós estipularmos o tempo da bênção, o tempo da libertação, o tempo da vitória. Isso pertence a Deus. Mas não passou do tempo e não fugiu do controle de modo algum. Deus está preparando o melhor tempo para agir na sua vida. Eu estou dizendo isso para você. Esta é a palavra de Deus para você nesse momento. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo. A palavra que Deus está mandando dizer para você é essa. Não se desespere nem marque datas, porque Deus sabe o tempo. Deus está dizendo para você, eu sei o melhor tempo. E quando chegar esse tempo, você vai receber a bênção. E você vai sair proclamando para todas as pessoas. Venham se alegrar comigo, porque Deus me deu a bênção que eu tanto queria. Amém? Você diz amém comigo? E a parábola, a história ilustrativa de Jesus termina dizendo assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, ponto final. Pode ir na sua Bíblia. Digo-vos que, vírgula, depressa, vírgula, lhes fará justiça, ponto final. Esse é o nosso Deus, que depressa nos fará justiça. E por que eu não preciso me desesperar quanto ao tempo? Porque eu sei que Ele me ama e sei que Ele quer o melhor para mim. Porque eu sei que Ele não é o juiz iníquo, Ele não é o juiz errado, Ele não é o juiz malandro, Ele não é o juiz interesseiro, Ele não é o juiz que se vende. Ele é um juiz correto, Ele é o justo juiz. E como justo juiz, Ele diz: depressa lhe fará justiça. Se você se mantiver firme, você vai viver esse tempo. Você vai viver essa graça. Isso vai te alcançar. E diz assim: contudo, na sequência do versículo diz: contudo, vírgula, quando vier o Filho do Homem, vírgula, achará, vírgula, porventura, fé na terra? Quando Jesus tiver preparado a sua bênção, Ele vai encontrar você com fé? Ele vai encontrar você orando? Ele vai encontrar você indo ter com Ele todos os dias, insistentemente, como fez a viúva? É isso que Jesus quer saber. E Ele termina a história perguntando isso. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, Ele está se referindo? Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Essa colocação pode ser usada em muitos textos, em muitos contextos. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, você estará firme, orando e confiante?
Quando Jesus estiver com a sua bênção pronta para te entregar no tempo certo, sim, porque o tempo de Deus é o certo, você vai estar confiante para receber? Agora vamos fazer aqui uma situação reversa, né, da história da viúva. Se ela tivesse desistido, ela receberia a bênção? O juiz lembraria dela se ela tivesse ido embora? Na história fictícia que eu criei, em que você deveria estar indo diante da pessoa, se você desistisse de buscar os seus direitos, você receberia? Não. A resposta é uma só: não. Então a pergunta de Jesus para você hoje é: você vai permanecer firme para receber a sua bênção? Ou você vai querer dar um jeitinho? Né? Brasileiro é cheio de dar jeitinho, mas não é só brasileiro não, viu? Em qualquer lugar do mundo, as pessoas querem sempre um atalho. As pessoas querem sempre cortar o caminho para facilitar a sua vida, para não ter que pagar tanto, para não ter tanto sacrifício e conseguir aquilo. Será que ele vai encontrar você firme ou você vai estar tentando dar um jeitinho? Ou será que você vai ter desistido e tá aí maldizendo de Deus e dizendo: não, esse não é o Deus que eu esperava, não. O Deus que eu esperava é outro, ele age diferente. Será que é assim que você está pensando? Eu quero dizer uma coisa para você. Lutas e dificuldades todos nós temos. E isso independe de religião. Independe de religião. Não importa se você é de uma religião, da A, da B, da C, da D, dificuldades todos nós temos. Todos somos filhos de Deus e todos moramos nesse planeta que caiu em pecado. Agora nós sofremos as consequências de vivermos nesse mundo de pecado. A questão é: você vai continuar escolhendo Jesus? Você vai continuar orando? Você vai continuar insistindo? Você vai continuar dizendo que Deus é amor? Você vai continuar propagando para todas as pessoas o grande sacrifício de Deus pela humanidade? É isso que é importante você saber. Porque quando você sabe o que você quer, somente um caminho te leva para lá. Você quer receber as bênçãos das mãos de Deus? Então o nosso lugar e o seu lugar é realmente nos colocarmos nas mãos de Deus. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo pode agir. Ele pode entrar em ação e ele pode trabalhar no seu coração e no meu coração. E a exemplo da história que Jesus contou, nós poderemos esperar com fé, porque Deus trará a solução do seu e do meu problema, porque temos certeza que Deus fará justiça. Então vamos colocar a nossa causa nas mãos de Deus? Vamos lá? Ore comigo. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, eu estou aqui com certeza falando para um filho teu, para uma filha tua, que tem causa para ser defendida. E nós queremos colocar esta causa desta pessoa que ora comigo nesse momento, assim como eu coloco nas tuas mãos a minha causa. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor, por favor, faça-nos justiça e ajuda-nos a recebermos o que nós estamos orando e clamando das tuas mãos, não somente para o nosso bem, mas para que o seu nome seja honrado e glorificado. Ouve, ó Deus, por favor, a nossa oração. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ter ficado no vídeo até o fim. Não deixe de deixar os seus comentários aqui embaixo nos comentários do vídeo. Entra lá e deixa o seu comentário. Responde para mim. Você vai continuar firme orando e clamando pela justiça de Deus? Pelo milagre de Deus? Vai, então escreve para mim. Sueli, eu vou continuar esperando e orando. E vamos orar juntos uns pelos outros. Vamos fazer isso e Deus se alegrará com a sua ação e com a minha ação. Amém? Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.